Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir, parte 8. Capítulo 65. Enquanto caminhava pelo corredor do palácio, deparei-me com uma área aberta repleta de seda verde. A área era ampla o suficiente para se fazer qualquer coisa nela. A seda verde ondulava com o vento soprando pela área aberta e, por acaso, vi Tena no meio do campo aberto, treinando com um soldado local que usava um escudo peculiar. O escudo do capitão? Questionei-me. Definitivamente não é o escudo do capitão, mas o design é muito parecido. Caminhei até eles e vi o medo daquele soldado enquanto Tena conjurava sua arma. Quando ela atacou o soldado, a seda verde ondulava, seguindo o ritmo de Tena. O soldado tentava desesperadamente bloquear e se esquivar. Até agora ele conseguiu, mas quem sabe quanto tempo ele vai durar. Acho que já chega, Tena, olha o pobre rapaz. Anunciei, fazendo Tena parar quando sua lança estava prestes a atingir o escudo do soldado. Ela olhou para mim e desconjurou sua lança. Você está me interrompendo, cantarolou enquanto voltava para sua posição. O que houve com você hoje? Arqueei as sobrancelhas. Por que você está tão hostil comigo? Não sei do que você está falando, ela disse, cruzando os braços e batendo o pé. Suspirei. Olhei para o homem e apontei para o escudo. Posso pegá-lo emprestado? O soldado assentiu vigorosamente e me deu o escudo. Então ele correu para longe de nós. Olha o coitado. Ele está com medo de você, comentei. Examinei o escudo. É realmente parecido com o escudo do capitão. Escudo maneiro, né? Tena apenas me encarou com uma expressão impassível e disse: O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Perguntei de volta. Vamos, Tena. Você tem sido fria comigo desde que chegamos. Fale comigo. Tena me encarou atentamente por um tempo antes de dizer: Você sabe por quê? Suspirei, olhei para o chão abaixo de mim e bati o pé. O quê? Você quer se casar aqui também? Junto com Icariz e Cersei? Sim, ela sentiu enquanto se afastava, sentando-se no canto. Eu a segui e sentei ao seu lado. Você quer mesmo? É só um pouco barato, sabe? Icariz e Cersei vão se casar aqui? Eu só queria que fosse mais especial, onde o dia inteiro fosse só nosso, e só nosso. Tena ergueu a sobrancelha. Então você quer se casar em outro lugar? Questionou ela. Quer dizer, a decisão é sua, honestamente, essa é apenas a minha opinião, respondi. Tena olhou para o chão, pensando na ideia. Entendo o que você pensa. Mas, tudo bem, vamos nos casar em outro lugar. Tudo bem para você? Questionei novamente. Se não quiser, podemos fazer aqui, só mais um dia. Tena balançou a cabeça. Não, você tem razão, vamos nos casar em outro lugar. Talvez no próximo lugar que visitarmos? Sorri, agarrei a mão dela e apertei-a com força. Claro, falo com a Jaque mais tarde. Ela deu um sorriso largo, segurou minha bochecha e me deu um beijo rápido nos lábios. Ok. Ela se levantou e se afastou de mim. Preciso ir, preciso ajudar os outros. Claro, te vejo mais tarde. Caminhei até o local onde estávamos hospedados e vi Fastos sentado à mesa de jantar, concentrado em alguns papéis à sua frente. Ele parecia concentrado, sem perder a concentração. Suspirei. Aproximei-me dele e sentei-me à sua frente. Fastos, você ficou aqui o dia todo? Preciso verificar meus projetos, disse ele, para ter certeza de que não há falhas. Balancei a cabeça e levantei os pés até a mesa, irritando Fastos. Sabe, eu nunca sei. Lembro que a Jaque pediu para você ir a algum lugar quando eu estava lidando com os macacos na África. Para onde você foi? Fui para o leste, disse ele, ainda focado em cálculos e outras coisas. O que você fez lá? Matem alguns desviantes, disse ele. Embora eu tenha conhecido um cara que gostava de alquimia, e ele estava fazendo experiências com coisas. Eu cantarolei. Então, ensinei a ele esta substância. É um pó preto. Ele entra em combustão quando aceso, o que é muito útil para muitas coisas. Ele ficou bastante satisfeito consigo mesmo e a usou para fazer coisas que chamava de fogos de artifício. Ela explode no ar, criando esses padrões únicos. As crianças adoraram. Ah, merda. Fastos, você não acha que essa pólvora negra não será usada para outra coisa, certo? Que tipo de coisas? Ele questionou novamente, ainda concentrado. Por exemplo, uma arma. Ele congelou por um momento, vi seu rosto pensativo, mas então ele continuou a trabalhar. Mesmo que tenham feito isso, faz parte do processo evolutivo. Na verdade, é uma coisa boa. Se eles realmente fizessem disso uma arma, poderiam pensar fora da caixa e por isso, poderiam descobrir mais coisas. Além disso, não posso fazer nada a respeito. Apenas suspirei e me levantei. Bem, você deveria aprender a se comunicar com os outros Fastos, arrumar uma vida. Cersei e Icariz estão prestes a se casar, você deveria parabenizá-los. Eu vou mais tarde. Balancei a cabeça e saí do local, deixando Fastos sozinho. Capítulo 66. Enquanto caminhava em direção ao salão onde o casamento aconteceria, vi Icariz parado em um muro perto do palácio. Sua expressão parecia vazia, mas vi o nervosismo irradiando de seu corpo, e culpa. Fui até ele. Ele estava usando um Shervani azul e segurava o tecido com força. Icariz chamei-o, fazendo-se virar para mim. O que você está fazendo aqui? O casamento está começando. Plutão ele assentiu e se virou, olhando para a bela paisagem à sua frente. Só, me acalmando. Cantarolei e fiquei ao lado dele. O semideus está nervoso? Perguntei, provocando-o. Ele apenas riu. Sou sim, disse ele com sinceridade. É que, não sei se eu conseguiria fazer isso. Fazer o quê? Questionei. Mentira, continuou ele calmamente, com um traço de culpa e dor estampado em seu rosto. Eu vou me casar com ela. Mas, não pude lhe contar a verdade. É por isso que, eu sei como você se sente, eu disse. Mas, é seu dever, não é? Parece, errado sabia, disse ele.
Eu sei a verdade, mas não pude contar a ela, que tudo isso acabaria, que no fim das contas, esse casamento não tem mais sentido. Mas isso não faz sentido? Perguntei a ele. Você vai passar um tempo com ela pelo resto da nossa missão, e você poderia simplesmente não fazer isso, sabia? E Caris franziu a testa. O que você quer dizer? Não segui a ordem de Arishem, respondi, cancelando a emergência. Problema resolvido. Você acha que conseguiríamos lutar contra Arishem, Plutão? Questionou Icaris, exigente. Não. Comparados a ele, não passamos de uma mera formiga. Para você, talvez, cantarolei. Mas sempre há um jeito, Icaris. Dei um tapinha nas costas dele, acalmando-o. Mas você pode decidir o que fará depois, pois por enquanto, Cersei está te esperando no corredor. Icaris apenas assentiu. Ele caminhou até o corredor comigo, mas o caminho todo foi silencioso, pois estava nervoso e duvidava de si mesmo se aquela decisão era certa ou não. Não duvide de Icaris, eu disse. Concentre-se na felicidade de Cersei, se não consegue se concentrar na sua. Ele respirou fundo e caminhou até Cersei, onde ela estava esperando. Enquanto isso, caminhei até os outros. Pude ver Druig comendo como sempre, a Jaque sorrindo como uma mãe vendo a filha se casar, e todos os outros estavam bem felizes, exceto Sprite, é claro. Aproximei-me dela e baguncei seu cabelo, fazendo-a franzir a testa. Não seja assim, Sprite. Ela empurrou minha mão e foi embora, irritada. Tanto faz, cara. Então me virei e vi Tena parada com os outros, mas ela estava olhando para mim com um sorriso radiante. Ela usava um lindo vestido branco que aumentava seu charme. Sorri e caminhei até ela. Você está linda nesse vestido, comentei enquanto beijava sua mão. Ela sorriu. Obrigada, o nome é Sari. Bem, você deveria ficar com um, sugeri. Pode ser útil mais tarde. Vou ficar com um, disse ela. Bem confortável e arejado. Então caminhamos até os outros e a cerimônia começou. Cersei e Icaris entraram no salão e pararam diante de um sacerdote. Os dois sorriam alegremente. A melancolia de Icaris não estava em lugar nenhum naquele momento, apenas felicidade. Eu podia ouvir a Jaque chorando ao meu lado, e quando me virei, vi Druig comendo. Peguei a manga que estava na mão dele e falei, mano, para de comer. O quê? Ele se defendeu. É só uma fruta, disse ele, enquanto pegava outra manga. Balancei a cabeça e o deixei em paz. O sacerdote então falou aos dois que os deuses os unam em matrimônio. O sacerdote então sorriu. Parabéns. O sacerdote então se afastou, onde Icaris e Cersei selaram o acordo com um beijo. Foi um casamento estranho, não havia beijo no casamento indiano, certo? De qualquer forma, vi a reação de todos e para minha surpresa, apenas Sprite ficou infeliz. Estou bastante tentada a me casar com você agora mesmo, Tena sussurrou ao meu lado. Eu apenas dei de ombros. Ei, a escolha é sua. Se quiser esperar, eu espero. Se quiser agora, tudo bem. Tena balançou a cabeça. Eu espero. Ela então se inclinou para mais perto de mim, sussurrando em meu ouvido. Mas estarei esperando por você no meu quarto. Eu apenas ri da sua ousadia habitual. Sim, senhora. Capítulo 67. Grã-Bretanha. A terra do chá, mesmo que não possam plantar chá aqui. Bem, o chá ainda não existe aqui, então é um pouco cedo para dizer isso. Enfim, agora estamos na Grã-Bretanha, ou Albion, ou como você queira chamar. A Jaque nos disse que eles ficarão a oeste da ilha, onde ficava um reino chamado Camelot. O ar frio da ilha é refrescante. Depois de ficar em Gupta por um tempo, você só sente esse tipo de coisa por uma pequena parte do ano, enquanto aqui, quase todos os dias do ano são assim. Enfim, quando chegamos aos portões de Camelot, toda uma comitiva real nos aguardava no portão, aguardando pacientemente nossa chegada. Isso é novidade, comentou Gil ao meu lado. Nunca fomos recebidos assim. A Jaque fez alguma coisa? Não tenho ideia. Dei de ombros. Continuamos caminhando em direção à comitiva real, e eu vi o próprio rei, em sua bainha. Senti uma aura peculiar, uma aura de magia. Virei-me para a esquerda do rei e vi dois homens, um parecia velho e o outro parecia jovem. O velho era cheio de magia, ele era poderoso, mais poderoso do que alguns de nós, se eu tivesse imaginado, ele é o feiticeiro supremo agora. Então me virei para o jovem. Ele usava uma armadura negra, vi sua bainha e senti uma aura negra emanando de sua espada. Franzi a testa ao ouvir isso, e Gil percebeu. Você está bem, cara? Virei-me para ele e assenti. Sim, estou bem. É só que, esses homens são estranhos. Estranho? Mágica, respondi. Eles são cheios de magia. Paramos então diante deles, e a Jaque desmontou do cavalo. Ela caminhou até o rei, ajoelhou-se e beijou-lhe a mão. Majestade. Ela cumprimentou o rei. O rei assentiu. A Jaque então se levantou e sorriu. Ela se virou para nós e o apresentou. Pessoal, este é o rei Arthur de Camelot. Um de seus homens nos encontrou e perguntou se poderíamos ajudá-lo a lidar com os desviantes em seu reino. Ah, então foi por isso que ele nos conheceu. Mas como? O feiticeiro supremo, talvez? O rei então anunciou. Obrigado a todos por virem ao meu humilde reino, disse ele enquanto caminhava em nossa direção. Olhou para Tena e lhe lançou um sorriso. Aproximou-se dela e beijou-lhe a mão. Minha senhora. Arg. Reis. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Camelot, notei que as pessoas nos olhavam com reverência, ou melhor, olhavam para Arthur. Então acelerei o passo do meu cavalo e cavalguei ao lado do velho. Você é o feiticeiro supremo desta época? Perguntei ao homem sem olhar para ele. Sou sim, ele assentiu. Suponho que você seja Plutão, o aprendiz de Zerina. Eu zombei. Eu a superei há muito tempo. Então examinei suas roupas e vi que faltava algo. Onde está o olho? De volta ao santuário. Você não trouxe? Está seguro no santuário, cantarolou o velho. A salvo de você, pelo menos. Nossa, esse cara é irritante. Qual é o seu nome? Merlin, disse ele. Se precisar de algo mágico pode me pedir. Olhei para ele. Esse cara é bem estranho.
Achei que o feiticeiro supremo não interferia nos assuntos humanos como nós, e mesmo assim você continua fazendo isso, sorriu Merlin. Eu também. Suspirei e nós dois continuamos andando, seguindo a comitiva à nossa frente. O santuário está aberto ao público? O que você quer dizer? Você ainda aceita discípulos? Claro. Então qual é o nome do lugar agora, Hogwarts? Brinquei. O velho olhou para mim com estranheza. Por que queremos chamar o santuário de verrugas de porco? Ele simplesmente não entende. Deixa pra lá. Quando olhei para frente, vi Arthur conversando ativamente com Tena. Parece que ele tem uma queda por ela. Arthur não é casado, é? Ele está com a rainha Guinevere, respondeu Merlin. Então está bom. Certo. A propósito, o que é aquela espada na bainha do Arthur? É uma criação minha, respondeu ele. Eu a chamei de Excalibur. O que tem aquilo? Apontei para o cavaleiro negro ao lado de Arthur. Merlin franziu a testa. Ele é Sir Percy. Ele tem a lâmina de ébano. Eu cantarolei. Você também fez isso? Merlin balançou a cabeça. Não. Ela veio de um meteoro estranho. Alguém da família dele a forjou em uma lâmina. Eu apenas a abençoei. Abençoado? Mors mihi lucrum, respondeu Merlin. A morte é minha recompensa. Traduzi. Uma maldição? Sim, assentiu Merlin. Um poderoso. Quando entramos no castelo, os criados começaram a levar nossas coisas para os quartos, o que é bastante coisa. Arthur então se pôs à nossa frente. Meus amigos, por enquanto, vocês podem descansar, a jornada de vocês deve ser cansativa. Uma mulher então entrou no salão. Ela era linda, provavelmente comparável a Helena. Arthur notou sua presença e a apresentou a nós. Ela é minha rainha. Guinevere, disse ele enquanto Guinevere se curvava para nós. Obrigada por terem vindo, ó grandes. Ela nos cumprimentou. Um homem então entrou de repente no salão. Parecia jovem e sua postura era a de um espadachim. Era bonito, mas havia um traço de arrogância em seu rosto. Ele caminhou até o rei, viu lançar um olhar rápido para Guinevere e nos ignorou completamente. Ele então sussurrou para o rei, e o rei assentiu. O rei então olhou para nós mais uma vez. Meus amigos, por favor, me desculpem, eu e meu cavaleiro Lancelot temos alguns assuntos para resolver. O rei então se afastou de nós, e o cavaleiro chamado Lancelot fez uma reverência diante de nós antes de seguir o rei. Ó grande! Por favor, siga-me até seus aposentos, disse a rainha. Nós a seguimos, mas de repente Kingo sussurrou para mim. É estranho, a realeza está nos tratando tão bem. Normalmente, eles são todos uns babacas pomposos. Dei uma risadinha. Bom, aproveite enquanto dura. Capítulo 68. Já faz 5 anos. Arthur nos contou sobre a situação em seu reino. Havia muitos desviantes poderosos, alguns até os chamavam de dragões. Ao longo dos anos conheci algumas pessoas. Conversei com Merlin, um cara excêntrico que se acha o cara mais inteligente do mundo. Malditos bruxos. Guinevere era uma mulher estranha. Ela é uma mulher devota aos seus deuses, rezava todos os dias, era gentil com quase todo mundo, mas sinto algo estranho nela. Sinto que, embora seja gentil com todos, ela também é distante, como se escondesse algo. Enfim, continuando. Lancelot. Tem um poema que poderia descrevê-lo. Lancelot, Lancelot, que babaca. Ele é um babaca. Arrogante, pomposo, frio conosco. Mas quando Guinevere estava perto dele, eu sentia que ele mudava. 180 graus. Ele era mais gentil, mais dócil e obediente. Sim, interessante, certo? Depois veio Arthur. Sabe, nos meus 5.000 anos de vida, tolerei a realeza. Embora eles sejam pomposos como o inferno, alguns deles mereciam ser pomposos, pois o destino de todo o reino estava em suas mãos. Mas cara, eu não suporto esse rei chamado Arthur Pendragon. Ela flerta com Tena, toda vez que ele a encontra. É claro que Tena não gosta, mas ele ainda está flertando com ela. Eu conversei com ele, até o ameacei, mas aquela espada curta nas calças dele está fazendo com que ele se sinta invencível. E aquela faca dourada na bainha dele está fazendo com que ele se sinta um deus também, eu acho. Se eu pudesse, eu o enforcaria no topo do seu castelo, mas a Jaque, como sempre, me impediu. Bom, chega de discurso e vamos falar de negócios. Agora estou sentado com a Jaque no jardim do castelo. Ela admirava as flores plantadas ali, relaxando confortavelmente. Então, disse a Jaque, você quer se casar aqui? Sim, assenti. De preferência, longe do Arthur. A Jaque riu baixinho. Você está com ciúmes de um adolescente, Plutão. Bem, se você me deixasse matá-lo, eu não ficaria com ciúmes como um adolescente. A Jaque suspirou. Ela olhou para mim e disse, se você quer se casar aqui, precisa se casar em Camelot. Você deve estar brincando, né? Zombei. Aquele rei pomposo não permitiria. A Jaque sorriu ao se levantar. Ela me abraçou e sussurrou, então convença-o. Levantei a sobrancelha. É isso que eu estou pensando? A Jaque me deixando me mexer? Oh, se for verdade, vou me divertir. O que você quer dizer? Perguntei calmamente. A Jaque revirou os olhos. Você sabe o que eu quero dizer, Plutão. Ela deu um tapinha no meu ombro. Mas não faça isso diretamente. Ela então se inclinou para mais perto de mim. Talvez. Você saiba usar sussurros. Você é bom nisso, certo? Sorri largamente. Bem, pessoal, a Jaque me permitiu. Parece que ela também odeia Arthur. Muito bem, a Jaque. Vou ver o que posso fazer. Ponto de vista em terceira pessoa. No meio da noite, um homem encapuzado caminhava pelo corredor do castelo. Vestia roupas bastante esfarrapadas, provavelmente tentando não ser notado imediatamente. Lá fora, chovia, o vento uivava alto ao bater na janela do castelo. O vento frio penetrava pelas frestas dos buracos. E todos os sons no castelo eram abafados pelos fortes sons da chuva lá fora. O homem encapuzado então parou em frente à porta e bateu na porta com um padrão complexo, como se fosse um código. Não houve resposta. Ele bateu novamente. Nenhuma resposta. E ele bateu novamente, mais forte dessa vez. Finalmente a porta se abriu com violência, revelando uma bela mulher de camisola.
Ela parecia furiosa e assustada naquele momento. Eu disse para você parar de me visitar, Lancelot, sibilou ela baixinho. Não podemos nos encontrar até que os grandes partam. Minha senhora, não consegui me conter, disse o homem enquanto se desnudava. Fiquei com ciúmes de você passar tempo com Arthur, e mal posso esperar. A dama, que era Guinevere, encarou Lancelot por um momento. Não podemos mais fazer isso, Lancelot, eu tenho Arthur, e eu. O rei não se importará se ele não souber. Lancelot sorriu suavemente. Ele é seu rei, Lancelot, disse Guinevere severamente. Lancelot então caminhou até ela, segurou sua bochecha e a acariciou. Diga-me, minha senhora, nosso amor não é mais forte que o seu amor por Arthur? Eu amo Arthur, ela murmurou. E eu também te amo, mas... Então está tudo bem, disse Lancelot suavemente. Nosso amor se tornará nosso protetor. Arthur não saberá, e nunca saberá. Guinevere então olhou fixamente para Lancelot, antes de puxá-lo para seu quarto e fechar a porta com bastante força. Logo os gemidos encheram o quarto da rainha enquanto eles se entregavam à infidelidade e à devassidão. O que eles não sabem, porém, é que um certo Eterno estava seguindo Lancelot desde o início. Ele estava agora encostado na parede, com uma maçã nas mãos, e sorria largamente como se o diabo tivesse capturado sua presa. Bem, o rei foi traído pelo seu próprio cavaleiro, ele sussurrou para si mesmo. Ele então se afastou enquanto os gemidos ficavam cada vez mais altos, abafados pelos sons da chuva lá fora. O homem então pensou consigo mesmo. Se você mexer comigo, Arthur, eu vou mexer com o seu reino. Capítulo 69. Ponto de vista em primeira pessoa. Enquanto eu caminhava em direção aos corredores vazios do castelo de Camelot e a chuva caía forte lá fora, pensei em algo que poderia funcionar. Honestamente, vamos dizer a ele agora mesmo, fazê-lo pegar aqueles dois enquanto eles estão fazendo o que querem. Então mudei meu curso e caminhei em direção ao solar de Arthur, onde ele passava a maior parte do tempo administrando o reino. Enquanto eu caminhava em direção ao local, ouvi que havia alguém lá dentro, além de Arthur, parecia que eles estavam discutindo. O que você está fazendo aqui, Morgana? Arthur perguntou atrás da porta. O quê? Não posso visitar meu irmão? Uma voz provocadora soou, respondendo a Arthur. Estou falando sério. Por que você está aqui? Ouvi um suspiro vindo de dentro. Sinceramente, quero saber como você está, respondeu ela. Mesmo sendo uma bruxa, ainda sou sua irmã. Estou bem, Arthur zombou. Os monstros foram derrotados, graças aos meus amigos de longe. Amigos? Questionou a mulher. Você quer dizer aqueles imortais? Eles são mesmo imortais? Perguntou Arthur. Sinceramente, nunca os vi lutar contra aqueles monstros, mas eles são eficazes, trouxeram 10 cabeças deles em um dia. Você não devia mexer com eles, Arthur, disse Morgana. Eles respondem a um ser muito mais poderoso do que você jamais poderia imaginar. E eu suponho que devo acreditar em você? Respondeu Arthur. Eles são uma boa companhia. Principalmente aquela beldade chamada Tena, uma mulher cheia de energia. Sou casado com Guinevere. Ela me ama e eu também. Eu não deveria ter esses pensamentos, mas não consigo evitar. Essa vagabunda. Então bati na porta, assustando os dois. Posso entrar? Quem está aí? Perguntou Arthur. É Plutão, Majestade, respondi. E por favor, a senhora lá dentro, poderia ficar um pouco? Senti magia em você. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, então Arthur falou, podem entrar. Então abri a porta e vi Arthur sentado frente a frente com uma mulher. Ela parecia bem jovem, mas senti magia nela, então talvez ela seja mais velha do que eu pensava. Majestade. Fiz uma leve reverência. Arthur se recostou na cadeira e apoiou a cabeça na mão. O que você quer de mim neste último Plutão? Eu queria te pedir um favor, eu disse, e então olhei para a mulher. E talvez ter uma conversa com a bruxa aqui. Arthur assentiu. Senti o coração da mulher bater cada vez mais forte, mas ignorei. Sentei-me ao lado dela e me inclinei na cadeira. Que favor você quer pedir, amigo? Ele perguntou curiosamente. Bati de leve na cadeira e disse. Queria perguntar se você poderia me emprestar seu castelo por um tempo. Arthur franziu a testa. Por quê? Para um casamento. A mulher ao meu lado aguçou as orelhas quando eu disse isso. Um casamento? Para quem? Para mim, respondi. Com quem você quer se casar, amigo? Perguntou Arthur despreocupadamente. Então, claro, respondi, fazendo Arthur franzir a testa. Minha parceira na vida. Arthur então suspirou e endireitou as costas. Por que eu deveria lhe dar permissão para se casar no meu castelo? Sorri. Eu sei um segredo, sobre Guinevere. Arthur parece furioso ao ouvir a menção da esposa. O que você fez com ela? Eu não fiz nada. Dei de ombros. Como eu disse, é o segredo da Guinevere. Arthur então estava imerso em pensamentos, com o rosto azedo e me encarando o tempo todo. Quem é você para saber o segredo da minha esposa? Ela não esconde nada de mim. Tem certeza? Questionei. Você flerta com a minha parceira quase toda semana desde que chegamos, com certeza ela ficou com ciúmes disso. O que você quer dizer? Arthur questionou, agarrando-se firmemente à cadeira. Me dê permissão primeiro, respondeu Plutão. Depois eu falo. Não preciso do salão principal, só um salão pequeno serve. De qualquer forma, não preciso que você vá ao casamento. Ele se levantou e me olhou nos olhos, inclinando-se em minha direção. Primeiro, me diga o que você sabe sobre minha esposa, depois eu lhe darei permissão. Não. Eu sorri. Arthur estava na ponta da cadeira, mas então se acalmou e sentou-se novamente. Então, tudo bem, eu não vou te dar permissão. Dei de ombros. Ok, então temos um acordo para não termos acordo. Levantei-me e olhei para a bruxa ao meu lado. Minha senhora, você me acompanharia para um passeio? Não, ela não vai. Será um prazer, ela sorriu graciosamente para mim, enquanto olhava sutilmente para Arthur. Sorri para ela e nós dois saímos do solar de Arthur. Caminhamos então pelos corredores. Nossos passos ecoavam a cada passo, e eu a guiava lentamente em direção aos aposentos de Guinevere. Posso saber seu nome, minha senhora? Perguntei.
É Morgana, ela respondeu. Ou Morgana Le Fay, como você preferir. Morgana então. Concordei. Você é parente do Arthur? Morgana ignorou meu desrespeito nada sutil ao título de Arthur e respondeu. Sou irmã dele. Meia-irmã, para ser mais precisa. Eu cantarolei. Você se importa com ele? Bem, muitas vezes não concordamos. Mas ele é meu irmão, e eu sempre me importarei com ele. Eu cantarolei. Bem, parece que vou influenciá-lo através dela. Você é uma bruxa, não é? Eu sou. Morgana assentiu. Você usa o poder da dimensão escura? Morgana então congelou no lugar, parando para andar. Como você? É bem fácil perceber, eu disse. Sua aura me parece familiar, eu disse enquanto tirava meu anel que está conectado à dimensão sombria. Afinal, eu sou meio feiticeiro. Isso é. Ela sentiu a poderosa aura da dimensão sombria daquele anel. O que é isso? Isto? Um anel. Dei de ombros antes de guardá-lo de volta no bolso. Vamos continuar? Ela apenas assentiu suavemente enquanto continuávamos caminhando em direção ao quarto de Guinevere. Estou surpreso que você ainda não esteja corrompido, cantarolei. Você devia ter muita força de vontade. Obrigada. Ela respondeu. Chegamos então quase aos aposentos de Guinevere. Você poderia mostrar suas memórias aos outros, certo? Sim. Por que você pergunta? Bem, Arthur pareceu não acreditar em mim. Embora eu pudesse fazer uma transferência de memória para ele, ele poderia nem acreditar nisso. Sorri. Então, talvez você pudesse mostrar a ele. Mostrar o que a ele? Chegamos então ao quarto de Guinevere, onde já podíamos ouvir os gemidos lá de dentro. Eles ainda estão acontecendo, hein? Oh, que é isso, Guinevere? Eu apenas fiz um som de silêncio, e ela se calou. Então, com o anel da Deceit no meu dedo, estalei o dedo, revelando o que havia dentro da câmara. Lancelot com as bolas enfiadas no quarto de Guinevere. Morgana soltou um suspiro silencioso, sem acreditar no que estava acontecendo na sua frente. Você não está me enganando, certo? Controle-se, Morgana, eu disse. Não estou te enganando. Cancelei minha magia, e ela usou a sua própria magia para tornar as paredes transparentes, e vejam só, é real. Eu não acredito, murmurou ela com uma expressão de raiva e pena no rosto. Lancelot. Arthur confiava nele, e Guinevere. O que você quer fazer agora, Morgana? Eu não sei, ela respondeu. Devo contar a ele? Depende de você, respondi. Não é mais problema meu. Por que você está me contando isso? Eu apenas sorri. Aproximei-me dela e sussurrei em seu ouvido. Eu me importo com Arthur, Morgana. Embora seja você quem decida contar a ele ou não. É triste ver isso continuar, não é? Morgana apenas assentiu fracamente. Ok. Recuei e me afastei dela. Sorri para ela mais uma vez. Então tenha uma boa noite, minha senhora. Capítulo 70. Eu estava agora em frente à outra porta, que dava para outra sala. A chuva ainda caía forte lá fora e para pessoas normais, mal conseguiam ouvir nada naquele momento, devido ao barulho alto da chuva. Então bati na porta. Tena, você está aí? Um segundo depois, uma voz respondeu, parecendo divertida. Não precisa bater agora, pode simplesmente entrar. Eu apenas ri, abri a porta e vi Tena sentada em frente a uma janela fechada, olhando para a chuva lá fora. Não consegue dormir? Questionei enquanto pegava outra cadeira e a colocava ao lado dela. Ela apenas balançou a cabeça. Não é que eu não consiga dormir, eu só gostava de ver a chuva lá fora. Cantarolei, era normal, coisa de Tena. Sentei-me ao lado dela e também fiquei olhando para a chuva lá fora. Você está bem? Perguntei. Por que eu não estaria? Posso sentir a ansiedade irradiando do seu corpo. Ela suspirou. É muito irritante que você consiga dizer como me sinto. 24 horas por dia, enquanto eu não consigo fazer isso com você. Eu ri. Eu posso te dar o anel se você quiser. Ela balançou a cabeça. Não, obrigada, só guarde para alguém no futuro. Eu apenas assenti e nós dois ficamos sentados em um silêncio confortável. Então, você está bem? Você não respondeu à minha pergunta. Sinceramente não, ela respondeu. Olhou para mim e agarrou minha mão esquerda. Não sei porquê, mas me sinto ansiosa com o passar do tempo. Franzi a testa. O que você quer dizer? Não sei. Parece que algo dentro de mim está me alertando sobre alguma coisa, e esse alerta está me deixando ansioso. Apertei a mão dela suavemente. Quer que eu fique? Ela apenas assentiu fracamente e aproximou sua cadeira de mim, apoiando a cabeça no meu ombro. Sinceramente, Plutão, você não precisa fazer uma grande comemoração, disse ela de repente. Para o casamento, quero dizer. Suspirei. Sinceramente, não sei o que fazer. Arthur não me deixou usar o salão. A Jaque não queria que deixássemos a família por enquanto. É bem irritante. Ela apenas cantarolou. Então, que tal fazermos agora? O que? Vamos fazer isso agora, ela repetiu. Faça a cerimônia aqui, nesta sala. Dei uma risadinha. Qual é o ritual? Casamento é um conceito humano. Eternos não o têm. É por isso que Icariz e Cersei se casaram na Índia, porque eles têm uma cerimônia de casamento lá. Vamos apenas fazer uma promessa um ao outro, sugeriu Tena. É isso. Pensei um pouco. Sabe de uma coisa? Claro, por que não? Se ela está feliz com isso, eu também estou. Certo, eu disse enquanto me levantava, fazendo Tena se levantar também. Vamos lá. Tena assentiu com um sorriso largo, e nós duas ficamos uma de frente para a outra, ao lado da janela. A chuva caía lá fora, o que tornava o ambiente bastante tranquilo, pelo menos para nós. Ela segurou minha mão na frente do peito, olhando para mim com olhos brilhantes e sorrindo largamente. Você primeiro. Dei uma risadinha. Ok. Pensei um pouco. Beijei os nós dos dedos dela e fiz minha promessa. Eu prometo que estarei com você até o fim dos tempos. Cuidarei de você, mesmo que Arishem se oponha a nós, eu a protegerei. Mesmo que isso signifique que eu tenha que queimar a terra inteira por isso. E eu prometo que eu... Parei, devo fazer isso? Estou mentindo para ela agora. Eu guardei segredos dela. Enquanto isso, Tena estava confusa. O que houve? Perguntou ela.
Balancei a cabeça. Respirei fundo e continuei minha promessa. E eu prometo que estarei ao seu lado nos seus piores dias, nas suas piores noites, estarei com você. Tena abriu um largo sorriso ao ouvir minhas palavras. Ela estava derramando algumas lágrimas e soluçando um pouco enquanto eu dizia minha promessa. Ok, agora é a minha vez. Ela olhou para minha mão e os anéis, acariciou minha palma e a beijou. Eu sei que você tem segredos que não poderia me contar, mas prometo que confiarei em você, que a seguirei mesmo que isso signifique a morte, mesmo que isso signifique lutar contra o próprio Arishem. Prometo que estarei ao seu lado até o fim, prometo que você sempre encontrará conforto comigo, acalmando-a enquanto vê o mundo inteiro ao seu redor desmoronar. Prometo que serei seu escudo, sua espada, seu tudo, protegendo-a, mesmo que isso signifique sacrificar minha vida. Enxuguei as lágrimas dos olhos dela com as mãos. Eu te amo, Tena. Eu também te amo, disse ela, inclinando-se na minha direção e beijando meus lábios com delicadeza. Obrigada por tudo que você fez por mim. Foi uma noite maravilhosa. Quando terminamos nossa promessa, a chuva havia parado quase completamente. A lua brilhava pela nossa janela, iluminando seu rosto lindo e gentil. E eu pensei, faria qualquer coisa para mantê-la ao meu lado. Ela ficou comigo desde o início, ela que acreditou em mim, ela que me ensinou a amar, ela que me ensinou a cuidar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 71. Ponto de vista em terceira pessoa. Boom. Um homem em uma sala bateu na mesa com tanta força que abriu uma rachadura na superfície. O homem parecia furioso, decepcionado, mas havia um traço de dúvida e negação em seu rosto. À sua frente, uma jovem bonita o observava com pena e tristeza. Você está mentindo, disse o homem calmamente, mas a raiva alimentava suas palavras. Ela não vai fazer isso comigo. Eu mesma vi, Arthur, disse a mulher suavemente. Quer que eu lhe mostre? É só um dos seus truques, insistiu Arthur. Posso ser uma bruxa, Arthur, mas não sou tão má a ponto de mentir para você sobre algo assim, rebateu a mulher com pena. Lancelot e Guinevere são. Não, Arthur a interrompeu. Não diga isso de novo. A mulher suspirou. Arthur, eu sou sua irmã. Não vou deixar isso continuar. Mesmo que você negue, eu vou impedir. Arthur então se sentou na cadeira. Ele a apertou com tanta força que quase quebrou. Tudo bem, me mostre. Arthur, se você não quer ver, está tudo bem. Não, Morgana, mostre-me. Morgana então fechou os olhos, preparando-se para o que estava prestes a fazer. Ela então caminhou até ele e lançou um feitiço em sua cabeça, revelando sua memória. A princípio, Arthur estava calmo, mas depois perdeu o controle. Levantou-se e correu para fora. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo, Guinevere? Gritou para si mesmo. Praticamente correu em direção aos aposentos de Guinevere, com Morgana o seguindo de perto. Enquanto ambos se aproximavam dos aposentos de Guinevere, Morgana viu Arthur tremer. A chuva havia parado lá fora, como se o mundo tivesse parado para Arthur. Ele suava frio, não queria acreditar, mas aquela lembrança que Morgana lhe mostrou era tão real. Seu rosto parecia como se ela tivesse se esquecido dele, que ele era apenas um caso. Ele parou em frente à porta. Estava tudo quieto. Ou eles estavam dormindo ou tinham saído do lugar. A princípio, ele quis abrir a porta suavemente como costumava fazer, lembrando-se de como sempre visitava aquele quarto para encontrar Guinevere, o amor de sua vida. Mas então, ele se lembrou do que estavam fazendo lá dentro, então, em vez disso, usou os pés para abrir a porta. Quebrando as dobradiças e revelando seu nobre cavaleiro e vassalo, Lancelot, e sua rainha, juntos na cama, todos suados e cansados. E assim, a queda de Camelot, o reino de Arthur, estava apenas começando. Um grupo de homens não estava reunido em torno de uma grande mesa redonda. Espadas estavam espalhadas por toda parte, e a sala estava tão tensa quanto possível. Lancelot e Guinevere estavam algemados em um canto, Lancelot espancado até virar polpa, enquanto Guinevere soluçava incontrolavelmente. Ambos mal tinham roupas, apenas o suficiente para cobrir suas partes íntimas. Os Eternos estavam parados em um canto, observando os eventos que se desenrolavam à sua frente. Meu rei, o que aconteceu? Questionou um cavaleiro chamado Gawain. Pergunte a Lancelot você mesmo, Gawain disse Arthur friamente. Ele traiu minha confiança. Os outros cavaleiros e vassalos sabem o que aconteceu. Lancelot fez o que eles não conseguiram. Todos os cavaleiros estavam apaixonados pela rainha, mas não podiam fazer nada a respeito, bem, exceto Lancelot, aparentemente. Arthur então se virou e caminhou até Lancelot. Agachou-se, levantou o queixo machucado de Lancelot e perguntou: O que você tem a dizer, Lancelot? Lancelot ficou quieto, mas então deu um sorriso irônico. Você não é digno de Guinevere, Arthur. Você que a ignorou enquanto trabalhava sem parar, escolhendo o reino em vez da sua própria esposa todos os dias. Você é o caminho. Arthur então deu um soco em Lancelot, fazendo cuspir sangue pela boca. Ele se levantou novamente e caminhou até Guinevere, que soluçava. Sinto muito, meu amor, por favor. Ela soluçou, mas Arthur a ignorou. Ele voltou para a mesa redonda, onde colocou a mão sobre ela. O que você vai fazer, meu rei? Perguntou Sir Percy, o cavaleiro negro. Arthur pensou por um segundo, ignorando o silêncio assustador ao seu redor. Então virou-se e olhou para Guinevere. Morte, disse Arthur friamente, fazendo todos na mesa redonda ofegarem, e Guinevere chorar ainda mais alto. Guinevere será condenada à morte por infidelidade. Ele então olhou para Lancelot, que transbordava de raiva ao ouvir a sentença. Quanto a Lancelot, vou pensar em algo pior para ele, mas por enquanto prendam na cadeia. Nesse ponto, a mesa redonda se divide. Os cavaleiros tentam convencer o rei a reconsiderar sua sentença. Alguns argumentam que ela deveria ser banida em vez de morta, mas o rei não cede. De um lado, os cavaleiros seguiram a ordem do rei e concordaram com o pensamento. Eles fizeram algo horrível, e a rainha traiu o rei.
Por outro lado, os cavaleiros que amavam a rainha queriam protegê-la e achavam que a punição era injusta. Todos continuaram discutindo entre si, enquanto o rei permaneceu em silêncio, enquanto o grito de Guinevere era ignorado. Ele olhou para os Eternos na esquina e caminhou até ele. Agradeço a vocês por seus serviços ao meu reino nestes anos, disse o rei calmamente. Mas peço que não interfiram neste assunto. Vocês são meus convidados e não vou fazer com que lidem com meus problemas. Arthur então olhou para Plutão, que estava encostado na parede. É isso que você está tentando me dizer esta noite, amigo? Você não acreditou em mim, disse Plutão calmamente. Perdoe-me, disse ele. Eu estava cego de luxúria e inveja. Talvez este seja o castigo dos deuses. Então, olhou para Atena e curvou a cabeça. Perdoe-me, minha senhora, por incomodá-la todo esse tempo. Há algo que eu possa fazer por você? Atena balançou a cabeça. Não, está tudo bem, eu te perdoo. Arthur assentiu e olhou para Plutão. Você ainda quer usar o salão? Plutão balançou a cabeça. Não precisamos mais disso. Então, se precisar de alguma coisa, pode me pedir. Arthur então deixou o grupo e a sala, deixando os cavaleiros discutindo entre si. Enquanto isso, Plutão estava parado na esquina, encostado na parede, sorrindo diabolicamente enquanto o caos lentamente começava a consumir o reino. Capítulo 72. O mundo chora enquanto dois exércitos lutam um contra o outro. Gritos de homens ecoam pelo céu enquanto a chuva encharca os campos lamacentos. O chão está coberto de entranhas e um odor enjoativo emana dele. Arthur estava parado no meio da chuva, com sua espada dourada na mão, enquanto as runas da lâmina brilhavam no campo enevoado. Ele estava pálido, milhares de emoções percorriam sua mente. Ele estava diante de alguém próximo a ele, alguém que tinha seu próprio sangue correndo em suas veias. É isso, criança? Perguntou Arthur no meio do campo ensanguentado. Eu devia ter te matado quando você era bebê. Não me entenda mal, pai. O homem à frente de Arthur deu um sorriso irônico. Eu só queria proteger a madrasta das suas mãos vis. Você está arruinando o reino, gritou Arthur enquanto o trovão rugia no céu. Veja o que você fez. Irmão contra irmão, pai contra filhos, matando-os aos outros neste campo de batalha abandonado. A culpa é sua, pai, disse o homem. Se você não flertasse tanto com aqueles imortais, isso não aconteceria. Imortais? Questionou Arthur. O que você quer dizer, Mordred? Você está sendo desrespeitoso com eles, pai, disse Mordred calmamente enquanto se aproximava de Arthur. Você ultrapassou seus limites, sente-se invencível por causa daquele brinquedo que você chamava de espada, e agora seu reino está desmoronando. Não entendo, Arthur respondeu negando. Não sei por que você está falando deles. Mordred continuou caminhando em direção a Arthur, sem dar sinais de que iria parar. Mesmo sendo imortais, eles são mesquinhos, pai. Mordred então se posicionou diante de Arthur, sem levantar a espada, e Arthur também. Se você mexer com eles, eles mexerão com você. Arthur então examinou o rosto de seu filho bastardo. De certa forma, ele era parecido com ele, bonito, alto, habilidoso com a espada, mas... Espere, Arthur falou. Sua voz tremia, e ele ergueu sua espada dourada para Mordred. Você não é meu filho. Quem é você? Mordred então, de repente, sorriu diabolicamente na frente de Arthur enquanto seu corpo lentamente se transformava no corpo de outra pessoa. Um homem de cabelos negros com olhos violetas assombrosos. Olá, Arthur, disse o homem com um sorriso. Você, gritou Arthur. Você fez tudo isso? Do que você está falando? O homem deu de ombros. Eu não fiz nada disso. Arthur apertou sua espada dourada, seu rosto estava cheio de raiva e ele balançou sua espada em direção ao homem à sua frente, com a intenção de decapitá-lo. Mas o homem apenas agarrou a espada delicadamente e o golpe parou. Veja bem, Arthur. Todos esses anos, você tem sido tão desrespeitoso conosco, disse o homem com o rosto frio. E Arthur sentiu como se a própria escuridão o estivesse encarando. Só por causa deste brinquedo na minha mão, você acha que está acima de nós? Você flertou com Tena na minha frente, mesmo ela não gostando nem um pouco. O homem então agarrou a espada dourada com força e a usou como arma. Em seguida, esfaqueou Arthur no estômago, fazendo o rei gemer de dor. Vou repetir, Arthur, continuou ele. Podemos ser imortais, mas somos mesquinhos. Se você mexer com a minha vida, eu vou mexer com a sua. Arthur agora estava vomitando sangue, sua visão estava turva, mas ele tentou manter a consciência. O homem então puxou a espada do estômago enquanto suas entranhas caíam no chão. Arthur então se jogou no chão com o rosto voltado para o céu, encharcado pela água da chuva. Ele ouvia os gritos de seus homens que fugiam do campo de batalha. Então pensou, onde estão seus nobres cavaleiros? Onde foram parar todos os meus nobres cavaleiros? Ai de mim, que dia triste eu tenha visto. Ele gritou, como se fosse seu último suspiro. Enquanto isso, o homem que era Plutão examinava a espada. Muito boa para uma lembrança, murmurou para si mesmo. Durante esses 2 anos, ele sussurrou aos outros cavaleiros da Távola Redonda. Sussurros de desconfiança e deslealdade. Seu anel de mentira era realmente útil nesses momentos. Depois que Arthur sentenciou Guinevere à morte, Lancelot escapou da prisão. No caminho, matou os parentes de Sir Gawain, tornando-se alvo de um vassalo inteiro. Sir Gawain então pediu ao rei Arthur que liderasse um exército em direção às terras de Lancelot, e ele concordou. Enquanto estava fora do castelo, Plutão fez algumas coisas. Ele matou o filho bastardo de Arthur e viveu como ele até hoje. Ele novamente conversou com os outros cavaleiros e vassalos para se rebelarem contra o rei Arthur, e eis que Mordred, ou Plutão disfarçado, era rei antes que Arthur pudesse retornar de sua conquista. Quando retornou, é claro, ficou surpreso ao ver Mordred no trono e exigiu o trono de volta, mas sem sucesso. Todos os cavaleiros do castelo queriam proteger Guinevere, então elegeram Mordred como rei, e Guinevere ficou livre. Depois disso, aconteceu a batalha que acabou de acontecer. Plutão matou Arthur com as próprias mãos e pegou Excalibur como um presente. Tudo por mesquinharia.
Enquanto isso, ou a Jaque fez vista grossa, ou ela realmente não sabe o que está acontecendo. Plutão estava inclinado para a última opção, porque estava confiante de que a Jaque não o descobriria como Mordred. De qualquer forma, está feito. Arthur havia caído junto com sua linhagem. Camelot não tinha mais rei, e Plutão não se importava nem um pouco com isso. Depois de tudo isso, os Eternos estavam agora se afastando de Camelot, cujos dias já estavam contados. Bom, aquela foi uma época interessante, Kingo comentou entre si. Cara, Camelot era estranho. Traição, infidelidade, assassinato de parentes, tudo o que você imaginar, acrescentou Fastos. Graças a Arishem, não precisamos passar por isso de novo. Quem sabe Fastos, talvez você volte aqui novamente, só que em outra era, disse Plutão divertido. Fastos zombou. Quando esse dia chegar, será o dia em que ensinarei os humanos a se autodestruir. Cuidado aí, Fastos Drug comentou casualmente. Você pode se dar azar. Fastos apenas zombou novamente e não disse nada. Enquanto isso, Tena se aproximou de Plutão e viu a espada dourada em sua bolsa. Aquilo é Excalibur. Sim, ele disse enquanto a desembainhava. Uma bela bugiganga, não acha? Eu sempre achei que era um nome terrível. Comentou Tena. Você roubou do cadáver de Arthur? Questionou Sprite. Claro, respondeu Plutão. Ele é um babaca de qualquer jeito, não me importo. Cersei então se juntou à conversa. Sir Percy me deu o anel de sua casa como presente de despedida. Ele tinha uma queda por você? Sprite comentou. E Carize então franziu a testa. Sir Percy lhe deu um anel? Bem, sim, respondeu Cersei dando de ombros. É só um presente de amigo, você não precisa se preocupar com ele. Plutão apenas riu enquanto segurava o anel, e então se virou para Macari. E você, Macari? Sei que você também tem algumas coisas. Tenho a armadura de Lancelot na minha bolsa, riu Macari. Arg, como você conseguiu isso? Roubei do quarto dele, disse Macari casualmente. É bem brilhante. A Jaque, vendo tudo isso, revirou os olhos. Certo, pessoal, nós dois concordamos que nosso tempo em Camelot não foi muito agradável, mas pelo menos, limpamos os depravados de lá, certo? Por favor, a Jaque, não fale de empregos agora, gemeu Kingo. Estou cansado, vamos falar de qualquer outra coisa. E assim os Eternos viajaram para longe de Camelot, sem saber que o reino estava sendo destruído pelo fogo enquanto eles partiam. Capítulo 73. Em uma fria noite de inverno, um homem de grande estatura estava agachado em um buraco. Sua respiração formava uma névoa branca, mas ele tentava escondê-la. Cobriu a boca e o nariz, tentando conter a respiração. Ele ouviu um som vindo de fora da toca, um rosnado profundo enquanto o chão tremia. Vinha de uma criatura gigantesca. Conforme a criatura pisava nas folhas secas no chão, o homem conseguia identificar onde a criatura estava. Ele seguiu o som conforme este se aproximava cada vez mais da toca. Agarrou sua espada de confiança com força, preparando-se para atacar. A criatura então caminhou sobre o buraco, e o homem atacou por baixo usando sua espada, apunhalando a criatura no ombro. A criatura gritou de dor enquanto o homem movia a espada para frente e para trás, causando cada vez mais danos ao corpo da criatura. A criatura tentou atacar o homem, cuspindo veneno e ácido pela boca, mas sem sucesso, pois sua cabeça não alcançava o ombro. Morra, dragão, xingou o homem. O dragão sangrava profusamente, e um sangue estranho escorria de seu ombro. O dragão sabia que estava prestes a morrer, pois sangrava cada vez mais, mas continuou lutando tentando atacar o homem. Por fim, o dragão atingiu o homem. O ácido queimou seu corpo enquanto o veneno penetrava em seu organismo. O homem gemeu de dor enquanto o dragão morria devido à perda de sangue. O homem então reuniu todas as suas forças para puxar a espada do corpo do dragão. Começou a perder a visão conforme o veneno fazia efeito. Sentou-se encostado no cadáver do dragão, apoiou a cabeça na espada e tentou se manter acordado. Por fim, ouviu um farfalhar próximo. Olhou ao redor freneticamente, mas mal conseguia enxergar alguma coisa. Quem está aí? Ele gritou. Não houve resposta. Ele estava vigilante o tempo todo, mas por fim, não aguentou mais. Precisava descansar, seu cérebro gritava para ele fechar os olhos, mas seu coração contava outra história. Por fim, ele começou a perder a consciência, mas antes de desmaiar, viu algumas silhuetas caminhando em sua direção. Ele queria dizer para ficarem longe, mas não tinha mais energia. E então ele desmaiou, sabendo que provavelmente seria a última coisa de que se lembraria antes de chegar a Valhalla. Algumas horas depois, o homem acordou freneticamente. Olhou ao redor e viu uma espécie de acampamento. Pessoas estavam sentadas em frente a uma fogueira. Ele viu homens de pele escura, o que era raro na região. Vestiam-se de forma estranha, indicando que provavelmente vinham de longe. Você acordou, disse alguém atrás dele, fazendo-o dar um pulo de surpresa. Ele olhou para quem era e viu que era uma mulher de meia idade, de pele morena, olhando para ele com um sorriso. Ele então gaguejou. Eu estou vivo. É sim, disse a mulher. Você teve sorte de nos conhecer. Mas, eu vi Valhalla, murmurou para si mesmo. Quem é você para me negar Valhalla? Nós salvamos você, disse de repente um homem de grande estatura, provavelmente maior que ele. Você deveria ser grato. O homem grande então lhe ofereceu uma tigela de sopa. O cheiro era delicioso. O homem sentiu que estava faminto, então pegou a tigela e a comeu rapidamente. Quando terminou, ele colocou a tigela no chão e se acomodou. Qual é o seu nome? Questionou um homem de olhos violeta. Ele encarou o homem antes de responder asperamente. Sigurd. O homem de olhos violetas cantarolou. Você teve sorte de ter sobrevivido, disse ele. Na verdade não, como você o matou? Matar o quê? O desviante. Desviante? Você quer dizer o dragão Fatnir? Sim. Acho que você pode chamá-lo de dragão. Eu o matei com uma espada, disse Sigurd. Espere, onde está minha espada? Ele olhou freneticamente ao redor, tentando encontrar uma espada.
Você quer dizer isso? Perguntou o homem de olhos violeta, mostrando a espada. Onde você conseguiu isso? Me dê isso, rosnou Sigurd enquanto tentava arrancar a espada do homem de olhos violetas. O homem de olhos violeta desviou e o chutou no estômago. Responda-me primeiro, depois eu te dou. Plutão, pare, você está machucando ele, disse outra mulher com roupas verdes. Plutão a ignorou e olhou para Sigurd, que estava deitado no chão. Dê-me isso, rugiu Sigurd. Não, disse Plutão friamente, impedindo Sigurd de se levantar. Me diga, primeiro. Sigurd cedeu, finalmente parou de lutar e disse, Odin me deu isso. Odin, disse Plutão com as sobrancelhas levantadas. O pai de todos, continuou Sigurd. Um dia eu o conheci, e ele disse que me daria aquela espada se eu a arrancasse de uma árvore. Eu fiz isso, e agora ela é minha. Odin, hein? Murmurou Plutão. Ele examinou a espada. Não era uma espada comum, uma espada que podia matar um desviante, devia ser especial. Fastos, você conhece esse metal? Plutão questionou um homem de pele escura. Com apenas um olhar, Fastos foi capaz de reconhecê-lo. Metal asgardiano. Uru. Plutão cantarolou. Olhou um pouco mais antes de apunhalá-lo no chão e devolvê-lo a Sigurd. É um metal precioso que você tem aí. Não o perca. Sigurd apenas zombou e guardou a espada na bainha. Plutão o ajudou a se levantar, e ele se sentou no tronco em frente à fogueira. Quem são vocês? Vocês não são exatamente daqui, questionou Sigurd. Somos do sul, disse a mulher de meia idade. Mas você fala a nossa língua. Aprendemos um pouco com as viagens, respondeu a mulher. De onde você é, Sigurd? De uma cidade aqui perto, terra do rei Reimar. A mulher cantarolou. Bem, Sigurd, você deveria descansar, partiremos amanhã de manhã. Não iremos para sua cidade, então amanhã nos separaremos. Sigurd assentiu. Muito bem. Obrigado, eu acho, por me salvar. Lembre-se, guarde bem essa espada ensanguentada, comentou Plutão de repente. É metal precioso, se não estiver usando, me dê. Sigurd franziu a testa e zombou. Não vai acontecer. Capítulo 74. Tonsberg, 965 d.C. Era uma noite fria e tranquila. A aurora boreal apareceu no céu, acompanhando o povo de Tonsberg. As pessoas bebiam e conversavam no meio da vila. Eu tinha acabado de levar alguns alimentos para cozinhar e comer. Eu estava sentado num canto com Tena, hidromel em nossas mãos, e os observamos enquanto se embebedavam à vontade. Gilgame parecia estar curtindo a festa, dançando com as moças locais, rindo e se movimentando ao redor da fogueira. Icariz e Cersei não estavam em lugar nenhum, e Vikingo entretendo algumas crianças enquanto seus pais dançavam. É raro que eles ajam assim, comentou Tena ao meu lado, tomando um gole de seu hidromel. Não é raro. Só não tínhamos mais tempo para festejar com os humanos, acrescentei. Quer dançar? Tena apenas riu. Você sabe dançar? Bem, eu consigo me mexer. Dei de ombros. Mexer um pouco os quadris. Gostou do que você fez ontem à noite? Zombou Tena. Oh, ok, não vamos falar sobre isso. Murmurei. Tudo bem então, se você não quiser dançar. Não vamos dançar, só duvido da sua capacidade de me acompanhar, provocou Tena. Eu gemi essa mulher. Eu vou te mostrar como dançar. Tena riu baixinho. Nós duas nos levantamos e eu segurei a mão dela, levando-a até a fogueira. Nós duas dançamos ao redor da fogueira, nos movendo à vontade. Eu era péssima nisso. Tena ficava rindo de mim por causa do jeito que eu me movia. Nunca tinha praticado dança de verdade. Talvez eu tente depois disso. Enfim, não importa se eu pareço uma idiota. Contanto que ela esteja sorrindo, tudo bem. Viu? Você é claramente horrível nisso. Tena riu enquanto mostrava seus elegantes passos de dança para mim. Bem, vou tentar aprender depois disso. Revirei os olhos. Ótimo, cantarolou Tena. Não quero que você passe vergonha na frente dos humanos. Ela então me arrastou para longe da fogueira, e nós dois rimos enquanto nos sentávamos novamente, levando nosso hidromel às mãos novamente. Você quer voltar para a cama? Perguntei a Tena, ao vê-la se acalmar depois de rir. Ela revirou os olhos. Não estou no clima agora, disse ela. Vamos passar um tempo juntos. Eu ri. Ok. Ela bebeu o hidromel da caneca que segurava e continuou a olhar para os humanos que dançavam. Vamos para outro lugar. Por quê? Sem motivo, ela disse suavemente. Só estou ansiosa de repente. De novo. Franzi a testa. Você está bem? Estou bem, só. Ela suspirou e se levantou. Vamos para outro lugar. Eu apenas assenti. Então vamos para o cais. Estamos sentados na beira da plataforma de madeira do cais. O vento frio sopra através de nós, batendo em nossa pele e provavelmente faria um ser humano normal tremer, mas conseguimos suportar. Conte-me sobre sua ansiedade, Tena. Falei suavemente. Sinceramente não é nada, disse ela. É que a cada dia a ansiedade parece aumentar mais e mais. Você está sempre ansioso? Não, ela balançou a cabeça. Mas sempre que ficamos parados, ele sempre volta. Cantarolei. Suas memórias de vidas passadas começaram a se sobrepor, talvez? Vou pensar em alguma coisa. Sinceramente estou bem, Plutão. Ela nega minha ajuda. Só preciso de espaço. Ok. Murmurei. Você quer que eu vá agora? Não, não esse tipo de espaço, ela revirou os olhos. Você fica, mas não fala. Eu ri. Então tá. Ela então se sentou mais perto de mim, deitando a cabeça no meu ombro. Ficamos ali sentados em um silêncio confortável, observando a aurora boreal aparecer no céu noturno. Segurei a mão dela e acariciei sua palma, fazendo-a sorrir. A água à nossa frente estava tão calma quanto possível, sem ondas, apenas plana. Gaivotas pousavam ao nosso redor, mas não nos incomodavam nem um pouco. Elas apenas ficavam ali observando a aurora boreal como nós, sem se mexer um centímetro. Então vi alguns peixes saltando da água, perturbando a água calma à nossa frente. Eu apenas suspirei e encostei minha cabeça na cabeça de Tena, beijando o topo de sua cabeça. Você está bem agora? Perguntei suavemente.
Calha a boca, ela respondeu. Eu ri mais uma vez e simplesmente fiquei quieto. Mas então notei uma coisa. A temperatura estava caindo lentamente, a ponto de eu começar a sentir frio. Franzi a testa. Tena, tem algo errado. Ela endireitou as costas e cantarolou. Sim, você sente frio? Sim, eu sinto isso. Nós nos levantamos. Tena então disse, vamos voltar para os outros. Então corremos em direção à fogueira, onde as pessoas ainda dançavam de felicidade. Os outros Eternos, no entanto, provavelmente notaram que havia algo errado. Quando chegamos à fogueira, os outros já estavam reunidos na costa. Você sente isso? Questionou Icariz. O frio. Nós sentimos frio. Sim, Kingo assentiu. O que está acontecendo? A Jaque? Não sei, disse a Jaque. Então, flechas de luzes ofuscantes surgiram do outro lado da massa de água. Então eu vi. Homens de pele azul não, eles não são homens, são outra coisa. Espere, está aí a guerra entre Asgard e Jotunheim. Não é? Já está na hora? A Jaque franziu a testa ao vê-lo. Gigantes de gelo. Gigantes de gelo? Questionou Gilgame. O que é isso? A Jaque então balançou a cabeça apressadamente. Não há tempo, evacuem os humanos para bem longe deles. A Jaque, o que está acontecendo? Antes que Cersei pudesse terminar a frase, uma onda de vento gelado surgiu de repente dos gigantes de gelo através do corpo de água, congelando a água enquanto sopravam em nossa direção. Protejam-se, gritou a Jaque para os humanos, e eles se dispersaram da fogueira. Franzi a testa, rapidamente coloquei meu anel do limbo e fiquei na frente de todos. Plutão, o que você está fazendo? Gritou Tena freneticamente. Ignorei-a. Então, conjurei um espelho gigante como escudo enquanto o vento se aproximava. O vento atingiu o escudo, e a força foi tão forte que precisei segurá-lo com um pouco mais de magia. Rápido! Evacuem as pessoas! Gritei para os outros, e eles começaram a trabalhar. Enquanto isso, em meio ao vento gelado, vi o líder dos gigantes do gelo franzir a testa ao ver o que eu fiz. Ele segurava um caixão e o fechou ao ver o que eu fiz, parando o vento completamente. À medida que o vento desaparecia, vi a massa de água à minha frente completamente congelada, transformando-se num campo de batalha frio e vazio. Bem, é hora de vocês aparecerem, disse a mim mesmo enquanto meus olhos brilhavam. Milhares de meus constructos apareceram diante de mim, e as ruas de Tonsberg ficaram douradas. E Demon estava ao meu lado. Outro reino para destruir, meu senhor? Não, eu não faço mais isso. Mefia zombou. Diga isso ao reino anterior que você destruiu. Asterion quer sangue, gritou Bruto, olhando para o mar de homens azuis à sua frente. Bem, tosse. Olhei para cima e vi uma construção dourada gigante voando. Era o Saug com as asas abertas pairando sobre mim. Primeira vez, Saug? Parece que está em minha primeira batalha de verdade além de você, meu senhor. Não importa. Dei de ombros. Tem muitos homens azuis para matar. Capítulo 75. Enquanto os gigantes do gelo se aproximavam de nós, caminhando sobre o gelo espesso que acabaram de formar, os outros Eternos vieram me ajudar, pois já haviam terminado de evacuar. Quem são eles? Questionou Kingo ao meu lado. Eu nunca vi humanos de pele azul. São alienígenas? Gigantes de gelo, respondeu a Jaque. De Jotunheim, um planeta. Então, aliens. Pode-se dizer que sim, respondi, deixando Kingo confuso. Então, nós lutamos. Gil perguntou novamente. Quer dizer, eles não são desviantes. Mas eles são uma ameaça à Terra, refutou a Jaque. Então, sim, nós lutamos. Gil sorriu enquanto conjurava seus braços de exoesqueleto, fazendo um barulho alto de motor ao batê-los um contra o outro. Isso vai ser divertido. Olhei para Tena, que parecia ter um sorriso largo no rosto. Você está bem? Estou mais do que bem, querida. Ela sorriu enquanto invocava seu escudo e lança, suas armas favoritas. Fazia tempo que não me sentia tão animada. Eu ri, só para ter certeza. Olhei para os gigantes de gelo à minha frente e conjurei minha magia do Anel do Limbo. Meus olhos começaram a brilhar em azul com toques dourados e lenta, mas seguramente, meu corpo foi coberto por uma armadura sobrenatural, como se fosse um nanotraje do Homem de Ferro. Cara, eu não sabia que você conseguia fazer isso, exclamou Kingo com inveja. Depois disso, você tem que me ensinar a fazer. Receio que isso seja impossível, Kingo. Dei um sorriso irônico. Você simplesmente não é bom o suficiente. Kingo então zombou. Idiota. A armadura então cobriu minha cabeça, tornando-a uma armadura completa. Apontei para os gigantes de gelo à minha frente, e o brilho azul se tornou dourado. Peguem eles, rapazes, anunciei animadamente. Os milhares de constructos de repente avançaram em direção ao exército de gigantes de gelo, como se uma horda de monstros tivesse encontrado seu alvo. O líder dos gigantes do gelo franziu a testa novamente e abriu o caixão que trouxe, invocando novamente o forte vento gelado, congelando muitas das minhas construções. Para trás de mim, gritei para os outros. Icariz não me ouviu e em vez disso, voou acima de nós, o que não foi problema, eu acho. Invoquei outro escudo espelhado para nos proteger do caixão, e o vento não nos atingiu. Deixe-me pegá-lo, disse Tena de repente. Ela correu em direção ao escudo com a intenção de pular. Sinceramente, fiquei com um pouco de medo de que ela se machucasse, mas ela é Tena, a deusa da guerra, então, em vez disso, fiz uma plataforma para ela, para que pudesse pular mais alto evitando o vento gelado. Ela saltou sobre o campo de gelo e se lançou contra o líder dos gigantes de gelo. O líder a viu e rapidamente se esquivou. Quando ela pousou, o gelo abaixo dela rachou, quase partindo o rio congelado ao meio. Ela sorriu diabolicamente para o líder e rapidamente trocou de arma, transformando-se em um machado duplo. Ela queria dividir o líder ao meio, mas o líder se esquivou, mas o caixão foi jogado fora, apagando a principal ameaça. Certo, rapazes, vamos começar a matança, eu disse com um sorriso irônico. Vamos matá-lo, certo?
Bem, eles não são humanos, comentou Gil. Então temos permissão, certo? A Jaque balançou a cabeça, divertida. Faça o que quiser. Gil e eu trocamos um olhar, antes de sorrirmos como loucos. Então, eu e Gil corremos em direção aos gigantes de gelo e começamos a massacrá-los um por um. Eu vi Salg em toda sua glória, queimando os gigantes do gelo, até deixá-los aleijados enquanto os afogava enquanto o rio derretia por causa de seu hálito. Asterion estava sendo Asterion. Não sei onde Mefia está, mas tenho certeza de que ela está fazendo alguma coisa indecente. Enquanto Idennon usava seu arco, atirando de longe. Corri em direção a Athena, que estava lutando ferozmente contra o líder dos gigantes do gelo. Ela usa seu escudo para se proteger do gelo conjurado pelos gigantes do gelo, mas então, eu o chutei de lado, jogando-o para longe da minha Athena. Ela me viu e imediatamente resmungou. Eu peguei. Claro que sim. Eu ri. Cuidado, não quero que você se machuque. Corri em direção aos outros gigantes do gelo e comecei a massacrar com meu bidente. À medida que os gigantes do gelo eram mortos, um por um, os corpos se amontoavam ao meu redor, formando uma barreira de cadáveres. Os gigantes do gelo agora me cercavam, sorrindo como se achassem que me tinham capturado. Eles estavam errados. Sorri e meus olhos brilharam dourados. Os cadáveres ao meu redor começaram a apodrecer e foram substituídos por construções gigantes de gelo, que aterrorizavam os gigantes de gelo vivos. Verifiquei o que havia conseguido e fiz uma espada de gelo com a posse de um gigante do gelo. Legal. Dei de ombros. Mas então, um problema aconteceu. Inúmeras vozes começaram a aparecer na minha cabeça, as vozes dos gigantes do gelo, me cumprimentando e dando suas opiniões. Foi insuportável por um tempo. Eu simplesmente gritei. Calem a boca, minha voz ecoou pelo campo de batalha, e as vozes se calaram por enquanto. Isso vai ser um problema, murmurei. Decidi ignorar para mais tarde e continuei massacrando surfos. Ponto de vista de Cersei. Eu não fui para o campo de batalha. A Jaque me encarregou de proteger os humanos junto com Druig. Estávamos em um celeiro, trancamos a porta e os humanos estavam escondidos lá com medo, enquanto a batalha continuava lá fora. Toquei no celeiro e o transmutei em metal forte, para que os gigantes não conseguissem abri-lo tão facilmente. O que diabos está acontecendo lá fora? Druig comentou, encostando-se na parede. Eu não sei. De repente ficou frio, e esses gigantes. Antes que eu terminasse minha frase, um estrondo veio da porta de metal, assustando os humanos. Druig franziu a testa enquanto pegava uma espada próxima. Fique atrás de mim, Cersei. Druig, o que você está fazendo? Faça um buraco por trás e fuja se a porta for arrombada, eu seguro você. O quê? Não, você não tem nenhum comba. Você também, zombou Druig. Faça o que eu digo. Fiquei bastante perplexo e assenti fracamente. Caminhei em direção aos humanos, instruindo-os a me seguirem se a porta fosse arrombada. E então, enquanto a porta era lentamente aberta, preparei-me para resgatar os humanos. A porta estava sendo dobrada, e lenta mas seguramente, ela se abriu, revelando um grupo de gigantes de gelo sorrindo amplamente para nós. Comecei a transmutar a parede em ar, abrindo um buraco em sua direção. Druig atacava os gigantes com maestria, usando apenas uma espada de ferro, mas eu sabia que ele não ia resistir, precisava pedir ajuda aos outros. Mas então, ouvi uma enorme explosão atrás dos gigantes de gelo, enquanto luzes ofuscantes cobriam meus olhos. Assim que as luzes ofuscantes se dissiparam, vi um exército de homens, vestidos de ouro e com chifres como capacetes. E à frente, um velho, munido de uma lança, sorrindo para nós. Você os manteve ocupados, disse o velho. E nós agradecemos, mas agora é a nossa vez. Ele ergueu a lança e apontou para o exército de gigantes do gelo à sua frente. Asgardianos. Atacar. O exército atrás dele rugiu em uníssono. Um grito de guerra ecoou pelo céu. Pelo pai de todos. Capítulo 76. Ponto de vista de Gilgame. Enquanto eu corria pela horda de gigantes de gelo e continuava a socá-los conforme eles se aproximavam de mim, senti algo que pensei que nunca sentiria. Eu me sinto livre. Milhares de anos de repressão, onde eu tinha o poder de dominar os outros, mas não tinha permissão para usá-lo contra eles, mexem com você, eu acho. Continuei sorrindo para mim mesmo enquanto esmagava as cabeças de alguns gigantes, quebrando suas costas e esmagando seus peitos. Durante toda a minha vida, meu propósito foi apenas proteger. Eu era o protetor do grupo, eu era quem protegia os humanos quando os desviantes atacavam, eu era quem protegia os humanos quando eles recuavam. Eu sou um defensor, mas me sinto diferente agora. Fiquei parado enquanto meu corpo se cobria com o sangue dos gigantes. Olhei ao redor e vi os constructos de Plutão matando dezenas de gigantes de uma só vez. Aquele cara era realmente incrível, enquanto o resto dos Eternos estava estagnado, ele continuava se tornando cada vez mais poderoso, como se estivesse tentando chegar a algum lugar. Então finalmente percebi que estava cercado. Gigantes de gelo invocaram gelo de suas mãos e estavam tentando me prender em um bloco de gelo, tentando me incapacitar. Acho que fui pego de surpresa, consumido pelo prazer da luta. Respirei fundo enquanto a energia cósmica se acumulava em meus pés. O som do motor guinchava alto, e batia os pés no gelo abaixo de mim, quebrando-o. O gelo então desaba, fazendo com que todos os gigantes de gelo ao meu redor se afoguem na água. Bem, o problema é que eu também estava me afogando. Ao afundar no corpo d'água abaixo de mim, vi um clarão ofuscante vindo da superfície. Então, senti que algo me puxava para a superfície e vi um velho, com armadura dourada e uma lança, oferecendo-me o braço para que eu pudesse ir além do gelo. É claro que peguei na mão dele e saí da água. Você está bem aí, amigo? Questionou o velho. Já estive melhor. Dei de ombros. O velho riu e deu um tapinha nas minhas costas. Você fez um bom trabalho aqui, disse ele ao ver os corpos dos gigantes de gelo flutuando na água. Não foi nada, murmurei. Acho que fui pego de surpresa. Nunca tinha lutado numa batalha tão grande antes.
Bem, você tem sorte de não estar acostumado a banhos de sangue, disse o velho, tristemente. De qualquer forma, seus amigos na aldeia foram atacados, você deveria ajudá-los. Cersei e Druig? Perguntei, lembrando-me de que eles estavam lá. Eles estão bem? Eles estão bem agora, assentiu o velho. Bem, preciso ir para a linha de frente agora, amigo. Que possamos nos encontrar novamente depois da batalha. O velho então correu em direção à linha de frente, onde o líder dos gigantes do gelo foi avistado. Que velho estranho. É ponto de vista de Plutão. Enquanto eu matava os gigantes de gelo, eu também os absorvia. Minha mente estava repleta das vozes dos gigantes de gelo, mas eu tentava ignorá-los no campo de batalha. Havia tantos gigantes de gelo. Está ficando meio chato matá-los. Então vi que os gigantes de gelo estavam recuando, correndo de Tonsberg para se reagrupar do outro lado do corpo d'água. Fiquei confuso. Por que eles estão correndo? Então, lembrei-me de que Odin deveria aparecer ali. E logo vi a ponte Bifrost transportando uma tonelada de Enerjars, e vi o próprio Odin, em pé à frente de seu exército. Ouviu gritar um grito de guerra, e seu exército seguiu, lançando-se contra os gigantes de gelo em retirada. Bem, vamos conhecer o pai de todos, certo? Ri para mim mesmo enquanto saltava em direção ao exército de Enerjars. Vi Odin lutando na linha de frente com sua lança icônica. Raios de energia saíam de seu Gungnir que era parecido com o meu. Dei um sorriso irônico e pulei em sua direção. Vi um gigante de gelo se aproximando de Odin e tentei atacá-lo por trás. Invoquei uma lança de gelo e a joguei nos gigantes de gelo, cravando-o no gelo abaixo. Bela arma. Comentei enquanto lutávamos lado a lado usando nossas lanças. Você também tem bom gosto para armas, meu amigo. Odin sorriu para mim enquanto esfaqueava um gigante de gelo no estômago. Então, ficamos de costas um para o outro. Miramos nossas lanças nos gigantes de gelo e disparamos nossos raios de energia contra eles. À medida que a energia continuava, nos movemos em círculos, de modo que em todas as direções, todos os gigantes de gelo estavam mortos. Hahaha. Eu sempre quis fazer isso com um parceiro. Riu Odin enquanto parava de disparar os raios laser do Gungnir e atacava um gigante de gelo mais próximo. Eu sou Odin Borson. Qual é o seu nome, amigo? Plutão Arienson. Dei um sorriso irônico, brincando sobre ser filho de Arishem. Tem certeza de que consegue acompanhar, velho? Parece que você mandou fazer uma cova só por precaução. Você ousa zombar de mim? O pai de todos, riu Odin. Vocês eternos são mais velhos que eu. Eu é que deveria chamar vocês de velho. Eu ri, parece que ele entende do assunto. Mas eu não sou mais velho do que você, a Jaque, talvez seja. Quantos anos você tem então, amigo? Ele disse, esfaqueando um gigante de gelo no pescoço. Agora? Cerca de 6.000 anos, respondi. Por Deus. Você tem quase a mesma idade que eu, riu Odin. Enquanto matávamos os últimos gigantes de gelo em retirada, vimos que os outros asgardianos também fizeram a sua parte. Então vi Ikaris voando em nossa direção antes de pousar como um super-herói. Seu punho estava ensanguentado e ele tinha algumas cicatrizes no rosto. Não vamos persegui-los? Ikaris me perguntou antes de olhar para Odin. Não se preocupe, amigo, eles não vão a lugar nenhum, disse Odin, dando de ombros. Eles ousaram invadir Midgard, pagarão o preço de qualquer maneira. Ikaris olhou para mim novamente. Quem é? Odin Borson, respondi simplesmente. Qual é seu nome, amigo? Perguntou Odin a Ikaris. Ikaris, disse Ikaris simplesmente. Nome do pai? Perguntou Odin brincando. Ikaris ficou confuso e olhou para mim. Eu só digo Arienson. Dei de ombros. Então eu também, acho. Ikaris disse sem jeito. Odin então riu da estranheza de Ikaris. Eu estava brincando, amigo. Venha, vamos descansar um pouco. Eu queria discutir algo com seu líder. Então você tem que falar com a Jaque para isso. Odin assentiu. Então me leve até ela. Agora estamos caminhando em direção a Jaque, que estava curando Kingo e Makari, pois eles estavam um pouco feridos. Cara, nós nunca lutamos contra um exército inteiro desse jeito, hein? Kingo comentou enquanto era curado. Na verdade, sim, comentei de repente, anunciando nossa presença. Meu exército. Kingo zombou. Essa não conta, você não estava realmente tentando nos machucar. Diga isso para Makari e Ikaris, rei. Eu ri, o que fez Makaris balançar a cabeça, divertida. A Jaque se virou para nós e viu Odin ao meu lado. Obrigado, Odin, por nos ajudar a nos defender dos gigantes do gelo. É meu reino proteger, disse Odin casualmente. A Terra é apenas um planeta atrasado. O que há para proteger? Murmurei. A Terra ainda é meu território, amigo, eu a protegerei, riu Odin enquanto me dava um tapinha. Olhei para o rosto dele e vi que ele ainda tinha 2 olhos. Hein, será que eu mudei isso? De qualquer forma, tossiu Odin. A Jaque, como Eternos da Terra, gostaria de convidar todos vocês para a subjugação dos gigantes de gelo em seu mundo. A Jaque balançou a cabeça. Sinto muito, Odin, não podemos fazer isso. Arishem nos deu uma tarefa neste lugar. Odin suspirou. Se falharmos, a Terra será o alvo mais uma vez. E você, o pai de todos os Asgardianos, não está confiante em sua capacidade de subjugar gigantes de gelo? Questionou a Jaque divertidamente. Odin riu. Claro que estou confiante. Então me perdoe, Odin, mas não podemos deixar a Terra até que Arishem diga, disse a Jaque se desculpando. Odin assentiu decepcionado. É uma pena, disse ele. Mas quando nós, Asgardianos, voltarmos da guerra, faremos um banquete na Terra como agradecimento por você ter nos ajudado a repelir os gigantes do gelo. Tudo bem? A Jaque deu um sorriso irônico, olhou para os outros Eternos e perguntou. O que vocês acham? Eu queria experimentar o álcool asgardiano, disse Gil, caminhando em nossa direção, coberto de sangue. Puta merda, Gil, o que aconteceu com você? Perguntei surpreso. Acabei de matar gigantes de gelo demais, disse ele, sentando-se no chão, gemendo um pouco de dor. Divertido demais, eu acho. Odin riu. Quer álcool? Posso te ensinar minha bebida secreta mais tarde, senão eu ficaria bêbado a noite toda bebendo. Gil riu baixinho.
Estou ansioso por isso, meu velho. Odin então se vira para Jack e fica sério. Então retornarei depois da guerra. Nós, Asgardianos, não esqueceremos o que você fez por nós. Sinceramente não fizemos nada, sorriu a Jack. É nosso trabalho proteger os humanos. Odin apenas sorriu misteriosamente para Jack e disse, se você prefere pensar assim, enfim que possamos nos encontrar novamente. Ele caminhou de volta para seu exército, que o esperava perto de nós. Então ergueu sua lança e gritou, Endal, Abrão o Bifrost. Um raio de arco-íris apareceu de repente do céu, engolindo todo o exército e deixando uma marca no gelo. Bem, estou ansioso pelo banquete. Acho que... Capítulo 77. 3 anos se passaram desde a batalha em Tonsberg. Os Asgardianos derrotaram os gigantes do gelo, tomaram sua fonte de poder e a trancaram no cofre de Odin. Neste momento estamos sentados em um salão, diante de uma longa mesa, repleta de comida e bebida para saborearmos. Os Asgardianos eram um bando desordeiro, falavam alto, a bebida se espalhava por todo lado e a comida era desperdiçada no chão. Venha beber e comer, amigo. Odin, agora com apenas um olho, ergueu um copo de sua bebida alcoólica e fez um brinde. Este é o nosso agradecimento por nos ajudar a combater os gigantes do gelo. Odin então continuou a brincar com os outros ao seu redor. Eu o vi conversando com Gil, com um monte de garrafas de bebida alcoólica na frente deles. Eles estavam falando sério, e Gil estava prestando atenção em Undin. Eu vi Kingo tentando impressionar as guerreiras asgardianas. Ele estava contando sua jornada na Terra até então, como ele lutou contra os desviantes, e parecia que as mulheres estavam interessadas nele, bom para ele. Olhei em volta novamente e vi Cersei e Ikaris conversando no canto da sala enquanto bebiam. Eles riam, sorriam um para o outro, aparentemente ignorando as vozes altas ao redor. Ah, espere, essas vozes estão apenas na minha cabeça. Mas ainda assim, os asgardianos são bem barulhentos. No outro canto da sala vi Sprite lamentando-se consigo mesma, olhando para o copo de vinho em sua mão. Suspirei. Peguei uma garrafa de álcool e fui até ela. Você está bem, Sprite? Perguntei baixinho enquanto me sentava ao lado dela. Não se incomode comigo, ela murmurou. Estou aqui sozinha. Balancei a cabeça. Peguei a caneca dela, fazendo-a me olhar com severidade. Joguei fora a água que estava dentro e servi a bebida que eu estava levando. Aqui. Dei a caneca para ela. Por que você está bebendo água? Não estou com vontade de beber. Ela disse. Vamos, é um banquete. Você precisa beber. Sprite apenas suspirou e tomou um gole de álcool. Por que você está sozinha? Perguntei a ela. Por que você está sozinho? Ela retrucou. Onde está Tena? Vou encontrá-la depois disso, eu disse. Mas o que há com você primeiro? Ah, sabe, a mesma coisa de sempre. Sprite deu de ombros. Não consigo me comunicar com os outros porque eles acham que eu sou criança, eu disse. Sabe, você poderia fazer aquilo com suas ilusões, e contar a ele sobre nossas histórias aqui. Vá com o Kingo, ele se comunicará, você fará a visualização. Nossa, agora sou um projetor de hologramas? Ela revirou os olhos, me fazendo gemer. Você sabe que não é isso que eu quero dizer, Sprite, eu disse. Vá até ele, você precisa começar de algum lugar, certo? Sprite suspirou e se levantou. Tudo bem. Eu enquanto bagunçava seu cabelo. Boa menina. Ela sibilou para mim e me mostrou o dedo do meio. Depois disso, ela se afastou de mim e caminhou em direção a Kingo. Levantei-me. Agora queria procurar Tena. Caminhei em direção à entrada do salão e para fora. Perto da porta, vi Druig e Macari aparentemente absortos um no outro. Macari estava mostrando a Druig sua coleção de bugigangas que ela havia reunido até então. Aproximei-me dela. O que é isso que você tem aí? Perguntei. Isto, disse ela, mostrando uma armadura de couro bem grande. Consegui no campo de batalha perto de Tonsberg. É uma armadura de gigante do gelo. Que legal. Cantarolei e sentei-me com eles. Você tem alguma arma deles? Infelizmente não. Macari deu de ombros. Pelo que vi no campo de batalha, a maioria deles usava gelo como arma, acrescentou Druig. Então, na verdade, eles não usam nenhuma arma. Bem, é uma pena mesmo, eu disse. De qualquer forma, vocês viram Athena. Druig e Macari se entreolharam antes de apontar em uma direção. Ela foi dar uma volta. Levantei-me. Bem, obrigado, rapazes, aproveitem o banquete. Continuei caminhando na direção de Tena e no caminho, ouvi Fastos e Ajak discutindo um com o outro. Vamos, Ajak, acho que está na hora de ensinarmos a eles como fazer máquinas a vapor agora mesmo, argumentou Fastos. Ainda é muito cedo, Fastos, eles ficariam chocados se vissem suas máquinas. O progresso deles está muito lento agora. Nesse ritmo, eles não iriam avançar nada. Você precisa ter paciência, Fastos, disse Ajak calmamente. Precisamos guiá-los lentamente. Fastos apenas suspirou, e eu caminhei até eles. Ouvi gritos de decepção com meus poderes. É você, Fastos? Haha, muito engraçado. Zombou Fastos pegando uma bebida e sentando-se novamente. Mas ela tem razão, acrescentei. Você precisa ter cuidado. Cuidado por quê? Sua tecnologia é incrível, Fastos. Mas temo que eles a usem para outros fins. Fastos não disse nada. Então, olhou para mim. Eu te disse, faz parte do processo evolutivo deles, conseguir pensar fora da caixa. Verdade, respondi. Mas, só não os odeie se chegar a esse ponto. Então me afastei de Fastos, deixando sozinho. Depois de alguns minutos de caminhada, cheguei a um lago. Vi Tena, sentada encostada em uma árvore, admirando a vista à sua frente. Você está bem? Perguntei de repente, fazendo-a olhar para mim. Estou bem, ela disse, antes de abrir espaço para mim ao seu lado, e deu um tapinha no chão, fazendo sinal para que eu me sentasse ao seu lado. Então me sentei. Encostei-me na árvore, ela encostou a cabeça no meu ombro e eu a abracei pela cintura. Você é péssima em mentir, Tena. Tena revirou os olhos.
Eu não sou péssima em mentir, é só o seu maldito anel que facilita mentir, disse ela, agarrando minha mão esquerda e apontando para o anel cinza no meu dedo médio. Quantos anéis você está usando agora? 1, 2, 3, 4, 5 anéis. Ela contou os anéis na minha mão esquerda. Na outra mão, mostrei minha mão direita e não havia anel em nenhum dos dedos. Você quer um? Talvez mais tarde. Ela cantarolou. Suspirei. De qualquer forma, me diga o que há de errado. É só a minha ansiedade. Você não tem nada com que se preocupar. Se for você, Tena, eu sempre vou me preocupar. Ela se aninhou mais perto de mim e enterrou a cabeça no meu pescoço. Só, vamos ficar assim por um tempo. Beijei sua testa. Ok. Na manhã seguinte ainda estou no mesmo ponto, debaixo de uma árvore com Tena nos braços. Ela e eu tínhamos adormecido ao relento. Ela estava bastante ansiosa na noite passada, mas adormeceu nos meus braços. Talvez quando eu estiver com ela, ela não fique ansiosa. Vou ter que me lembrar disso. Enfim, o sol estava brilhando, e eu acordei Tena. Ela acordou rapidamente e nós duas nos levantamos. Vamos até os outros, disse ela, sem querer falar sobre seu episódio de ansiedade. Eu apenas assenti e voltamos para a casa grande. Quando chegamos, vimos asgardianos espalhados por todos os lados, completamente bêbados por causa da noite passada. Parece que todos se divertiram ontem à noite, disse Tena, olhando para um canto. Ele viu Kingo dormindo com duas mulheres asgardianas. Sorte dele, murmurei, ganhando um beliscão e um olhar furioso de Tena. Aí está você, amigo, gritou alguém lá de trás. Nos viramos e vimos Odin caminhando em nossa direção. Plutão, preciso falar com você sobre uma coisa, disse Odin, olhando para mim. Então, olhou para Tena e disse, sem jeito, moça, posso pegá-lo emprestado por um tempinho? Tena apenas sorriu para ele e assentiu. Então, sussurrou para mim, te vejo mais tarde, antes de me beijar na bochecha e nos deixar a sós. Boa escolha de mulher, Plutão, disse Odin com um tapinha. Eu também tenho uma esposa, sabia, Frigga? Que esposa incrível ela é. Depois, saímos do salão mais uma vez e ficamos em uma colina, com vista para as vastas terras da Escandinávia. Escute, Plutão, quero lhe pedir um favor, disse Odin. Bem, dois, na verdade. Plutão ergueu a sobrancelha. Por que eu? Você é um homem poderoso, Plutão, disse Odin. Você pode ser ainda mais poderoso do que eu no futuro. Então, eu queria te perguntar se você poderia treinar meus filhos. Filhos? Questionei. Você é o rei de Asgard, Odin. Por que quer que eu ensine seu filho? Eu ainda ensinarei meus filhos, disse Odin. Mas no futuro, eles precisarão de experiência, e eu quero que você viaje com eles pela terra. Então você quer que eu seja babá? Eu zombei. Odin riu. Não diga isso. Não é assim que funciona. Suspirei. Ok, o que eu ganho então? Odin estava pensando e estalou o dedo. Que tal eu te dar isso? Uma esfera azul brilhante então apareceu em sua mão, mostrando-a para mim. A porra da joia espacial? Exclamei. Nem pensar. Odin olhou para mim confuso. Por quê? É um artefato do universo. Isso não é um presente, é uma responsabilidade. Esse é o segundo favor? Eu disse. Bem, sim, eu estava planejando esconder isso na terra. Odin massageou a barba. Achei que você aceitaria isso. Basta colocá-lo em um templo ou algo assim, não me importo. Mas seria muito mais seguro com você. Suspirei. Olhei para o cubo brilhante na mão de Odin e pensei. Devo tomar? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.